Todos, damos início ao nosso quarto diálogo Progestão, uma iniciativa do IDESAN, com apoio da CNP Seguradora, projeto Conexão Amazônia. Nesse quarto diálogo Progestão, o nosso tema vai ser a comercialização de produtos da sociobiodiversidade, e a gente vai ter um convidado especialíssimo para estar falando com a gente, o colega do IDESAN, Jaime Lima, também atua junto à Inatu Amazônia e vai compartilhar um pouquinho da sua experiência e dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Obrigado pela presença, Jaime. E a gente está aqui com o nosso diálogo Progestão com as nossas 5 associações parceiras, que é a nossa associação lá do Atumã, Vanderlei presente, obrigado pela presença, o gestor da usina de óleos, lá do Atumã. A gente tem também a parceria da Aspax, Associação dos Produtores Agroextrativistas da Colônia do Sardinha, lá de Lábrea, a galera que está com 3 fábricas funcionando, uma de óleos, uma do ouriço da castanha para fazer bioembalagens, e a outra também de bioembalagens com a fécula da mandioca e outros produtos da floresta. Também a parceria da Apadrit, Silvério presente, um dos fundadores da Apadrit, uma das mais importantes associações aí do Interflúvio Madeira Purus, trabalham também com o manejo do pirarucu, com castanha, com a madeira, manejo madeireiro, estão com a movelaria em fase final de instalação. E é uma honra ter um dos fundadores aí da associação, e a Joyce, uma jovem também diretora da associação, estão aqui presentes também. O nosso projeto também conta com a parceria da AMIATA, Associação das Mulheres Artesãs, lá de Itapauá. Elas estão numa visita de campo na terra indígena Tauamirim, e vão ter uma dificuldade de participar, pode ser que a gente não esteja com elas hoje, infelizmente. E a nossa associação também, parceira lá de Apuí, a Saga, tem um belíssimo trabalho com o óleo de copaíba, e com parcerias comerciais e também em parceria com a Inatu Amazônia. Eles também estão com uma dificuldade lá de acesso, mas é importante essa parceria com eles. Se eles não puderem conectar agora, depois está sendo gravado, vai ser disponibilizado no canal do IDESAN no YouTube, então as pessoas assistem também depois, importante a participação de todos. Então vamos dar início com o Jaime. Obrigado mais uma vez, Jaime. Tamo junto, colega do IDESAN, também colaborador da Inatu. Fique à vontade, a palavra é tua e depois a gente vai abrir para perguntas. O chat também está disponível para quem quiser perguntar e fazer comentários. E vamos que vamos junto. Tá contigo, Jaime. Obrigado mais uma vez. Opa, bom dia pessoal. Prazer, como o Flávio comentou aí, sou o Jaime, trabalho aqui no IDESAN. E aí, aqui no IDESAN, eu fico mais responsável pela comercialização dos produtos da Inatua Amazônia. E aí, eu acho que muitos de vocês aqui já conhecem a Inatu, mas só para dar um contexto aqui, né? A Inatu, ela é uma empresa que surgiu como uma estratégia para comercialização de produtos florestais. Ela é formada por 5 associações, uma empresa familiar, comercializa óleos amazônicos, copaíba, andiroba, óleo de buriti, algumas manteigas e também objetos de madeira e pranchas de madeira também, vindas lá da RDS do Atumã, né? Da movelaria. É, Aqui eu trouxe para gente uma apresentação que eu costumo fazer, uma apresentação comercial dos objetos de madeira, para a gente conversar um pouco sobre essa abordagem, né, da comercialização dos produtos florestais. É muito importante que a gente sempre tenha alinhado com esses produtos o nosso discurso de onde ele vem,
porque a gente tem essa noção de que os produtos florestais, da maneira como a gente trabalha, com toda a responsabilidade em volta, ele costuma ter um custo muito alto. Então, para a gente conseguir produzir esse produto, para a gente conseguir dar vazão para ele, tem alguns custos que empresas que costumam fazer em grande escala, ou então que não tenham tanta responsabilidade assim com com a sua produção, às vezes tem um custo mais baixo, né? Enfim, N motivos para isso. Então, o que que a gente tem que sempre ter noção dos nossos pontos positivos. Então, explicar da onde vem, explicar como é feito, por quem é feito. E aí aqui tem uma breve apresentação, né, sobre a Enatu, uma floresta dentro da sua casa. Com responsabilidade e sofisticação, a Enatu Amazônia otimiza o acesso de óleos vegetais e produtos de madeira ao mercado. Com foco em inovação de base comunitária, fortalece a economia circular e impulsiona soluções sustentáveis em territórios amazônicos. É, por que não a gente não pode apresentar esses produtos com sofisticação? Por que não a gente não pode apresentar esses produtos com toda essa riqueza, né? A gente costuma ver muito esse tipo de anúncio trazendo muito para a questão artesanal, no sentido é, mais simples da palavra, né? Como se for, associando o artesanal a algo mais rudimentar, a algo mais é, que não tenha ali também associado ele essa certa sofisticação, mas os produtos são super sofisticados. Vários clientes que utilizam dessa narrativa compram da gente. Então, por que que a gente não pode colocar esse discurso também com o que a gente produz? Então, é, a gente associa essas ideias para poder agregar valor ao que a gente está produzindo, porque não diminui em nada o que grandes empresas também fazem ou comunicam sobre os seus produtos. E os produtos da Enato Amazônia, eles têm uma origem com certificação internacional. Por exemplo, comentando aqui, né? O óleo essencial de Breu, ele faz parte de um escopo FSC, ele passa por é, essas auditorias, o espaço também do manejo florestal sustentável, manejo florestal responsável da RDS do Atumã também tem a certificação FSC, a movelaria que produz também tem essa certificação FSC. Então, isso também é uma chancela para os nossos produtos. Também, por que que isso é importante? Eu não sei se vocês já participaram de alguma certificação é, ou uma auditoria de uma certificação, é uma atividade muito trabalhosa, assim. Então, você tem que estar ali sempre atento a muitos detalhes, e aí no dia a dia, talvez isso possa se perder do porquê que a gente está fazendo aquilo. A certificação, ela é muito, muito importante, porque hoje em dia, muitas empresas utilizam apenas de discurso para dizer que aquele material ele é responsável ou ele é adequado é, ao que as pessoas demandam em relação a produtos sustentáveis, né? Então, pode ser algo super sutil, desde uma embalagem mais verde, uma embalagem que tenha uma fonte ali que sugere que aquele material ele é responsável, ou então um selo que a própria marca cria. Não sei se vocês já viram por aí, tem muito em questão alimentícia, né? Que coloca ali um proveniente da floresta. Mas o que que aquilo ali quer dizer pra gente? Quem é que está dizendo que veio de fato da floresta? Aquilo ali é uma escolha que a marca fez para poder conversar com as pessoas? Então, essa certificação internacional, esses tipos de certificação, esses selos, que eles são validados por instituições respeitadas nacionalmente, internacionalmente,
é muito importante para validar todo o discurso que a gente tem alinhado com as nossas estratégias de comunicação. Então, além de a gente estar ali falando para as pessoas a origem daquele material, é muito interessante também que tenha alguém para validar esse discurso, porque senão o que que difere a gente de uma campanha super bem produzida, que tem muito dinheiro envolvido, porque campanhas de comunicação, campanhas promocionais, elas também demandam um recurso. É muito importante também considerar isso nessas atividades. Então, essa certificação internacional, esses selos, são muito importantes para isso, para que a gente não fique apenas nos discursos, mas também valide tudo que foi dito. E aí, aqui eu trouxe para vocês também um pouco dos clientes que já utilizam parte da produção madeireira lá da RDS do Atumã. São alguns clientes, a gente está estruturando cada vez mais essa produção, a gente está buscando novos clientes, e isso aqui, você demonstrar o que você já faz, ele traz também uma autoridade, tipo, ó, eu faço isso aqui. E essas são as pessoas que utilizam os nossos produtos. Então, traz mais um argumento para você falar que o seu produto é de qualidade, que você sabe o que você está fazendo, e para a pessoa averiguar, né? Tipo, ah, não, essa pessoa tá aqui tem um trabalho interessante com outras marcas, então eu também quero ter esse produto. Aqui são algumas joias que são produzidas por essa marca, a Julio Cubo. Eles compram pequenas peças e incluem em joias. Então, é muito interessante ver esse exemplo porque ele associa a madeira a peças muito sofisticadas. Então, ela está aqui associada a pérolas, ela está aqui associada a elementos muito sofisticados. Então, olha o quão interessante é isso, observar esses pontos que vocês têm. é, Quem é o meu cliente? Como é que eu posso utilizar isso como argumento para outros? Em que isso agrega no valor da minha marca? É, Observar essas coisas no dia a dia também pode ser um ótimo argumento para esse tipo de comercialização e para você também é, buscar novos clientes, né? Aqui também tem umas peças que são uns objetos produzidos por esse designer, Rodrigo Silveira, que foi produzido junto com a comunidade, foi orientado como fazer, então também tem aqui uma peça super diferente, uma peça única, produzida com materiais totalmente responsáveis, provenientes do manejo florestal responsável, e produzido pela própria comunidade. Olha a riqueza que um material desse tem. Muitas vezes, quando a gente está em um ambiente em que a gente está muito acostumado com o nosso dia a dia, acaba que algumas coisas passam batidas. Então, o que para você pode ser muito corriqueiro, ou ah, não, isso aqui é do meu dia a dia, ah, não, aquilo ali é comum. Quando alguém vem de fora e olha aquilo, ou então quando a gente sai e retorna, observa o quão único aquelas situações são e o quão aquilo pode ser um diferencial, no processo. Então, muitos dos trabalhos que e aí a gente, eu digo, nós todos aqui, né, presentes, faz é muito interessante externamente porque muitas coisas são muito únicas assim. Então, ter esse olhar mais sensível ao nosso redor do que aquilo pode ser interessante para o outro é muito importante também quando a gente está falando sobre a comercialização. Aí aqui são algumas outras possibilidades que essa madeira tem. O que que ela pode se transformar, além de você trabalhar ela como uma prancha, como
algo mais único ali, você pode também transformá-la em em outros objetos. Então, são infinitas possibilidades. Pensar nisso, o que que o meu produto ele também pode se tornar, o que que ele pode ser interessante para os outros clientes. E aí ter sempre isso aqui, né? Sempre ter em mente quais são os pontos principais que o meu produto tem. O produto ele tem origem, então ele vem de um lugar que o trabalho é responsável. Você tem a certificação daquilo ali, então além de você ter a origem e você falar que tem a origem, você tem quem certifique que aquilo é real, que aquilo não é apenas um discurso, aquilo de fato está sendo feito. E também pensar que o que você faz ali tem uma alta qualidade. Os produtos produzidos pela floresta, quando tudo é feito no processo certinho, a qualidade é essencial, associada ao discurso e ao certificado, tá tudo certo. É só botar para jogo que o resto acontece. Ter essas estratégias bem definidas, utilizar isso. É claro que não é um trabalho simples, que não é um trabalho fácil, mas você juntar argumentos, colecionar esses argumentos, definir uma estratégia, e se dedicar àquilo é muito importante, para você ser bem-sucedido nos seus objetivos. Principalmente nos objetivos de comunicação, nos objetivos de comercialização. Uma coisa está sempre ligada à outra. E aí, isso aqui é algo que a gente vê muito, né? A gente vê muito que os produtos eles saem daqui do Amazonas, saem da Amazônia como um todo, elas vão para o Sudeste e elas retornam para cá com um valor muito alto. Ou então, essa é a percepção de valor que acontece geralmente. Você sai daqui, vai para um centro, vamos dizer assim, né, o centro brasileiro de mercado enfim, e aí ele só a partir daí que ele é visto como algo valioso. Por que não a gente não pode fazer isso aqui mesmo, sabe? Também olhar ao nosso redor, ver o que que a gente pode ter de benefícios aqui mesmo. E aqui eu trouxe isso muito também por conta dos objetos de madeira, que é algo que a gente observa muito que acontece aqui, que como é um valor de um produto de alta qualidade, super valioso, às vezes a gente encontra mercado em outros lugares. Então é muito interessante também buscar isso, explorar o que é que a gente consegue fazer também localmente. E aí é isso, gente. Essa aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, sintam-se livres para a gente conversar aqui, trocar um pouco. Fiquei imaginando aqui o pessoal da Apadrite que está montando a movelaria agora, né? Vendo esse trabalho já de algum tempo lá no Atumã. Então, talvez o pessoal tenha ficado aqui um pouco curioso para ter mais informação, como é que isso funciona, os pequenos objetos, onde são vendidos, enfim. Silvério, tá na escuta aí? Tô. Eu quero fazer uma pergunta. Manda brasa. Por que que, por que, que o meu pensar na tu negociar o nosso produto daqui, a madeira, a prancha, os móveis, essas coisas? Oi, Silvério. Muito obrigado pela sua pergunta. Só Eu apresento. contextualizando, viu, Jaime? Acho que conhece o Silvério, né? O Silvério é coordenador do manejo florestal comunitário lá da Apadrite, né? E agora também está na linha de frente aí da montagem da movelaria lá. Incrível, maravilhoso. Então, Silvério, a gente está em um processo bem inicial, assim, em alguns pontos ainda. Então, a gente está amadurecendo um pouco mais essa comercialização, a gente passa por alguns desafios, nessa comercialização. E aí, para a gente conseguir abraçar outros, a gente está se fortalecendo um pouco mais. Isso não é algo. é,
assim, uma porta fechada. É óbvio, a gente sempre quer comercializar mais, mas a gente está amadurecendo um pouco para poder não criar uma expectativa sobre essa demanda e aí, enfim, algum percalço acontecer pelo caminho e essa expectativa não ser atendida, entendeu? Como é que está funcionando hoje no Atumã? Conta um pouco mais para nós. Como é que é a relação da É, Inatu lá? Tem acionistas lá também da Inatu, os cotistas, né? Você podia explicar um pouquinho também melhor para o pessoal, acho que tem esse interesse. E como é que é feita essa relação com a associação lá da compra da Inatu, dos pedaços de madeira? É encomendado, sempre muda, né? Então o maquinário que tem lá, ele é suficiente, ele tem que mudar também toda hora. Como é que funciona essa relação comercial? Dá uma aprofundada para nós, Jaime, por favor. beleza, perfeito. Então, lá no Atumã, a gente tem sim alguns cotistas. Foi aberta uma rodada para que as pessoas conseguissem participar como cotistas. Eu acho que vai abrir alguma em breve, mas eu não vou confirmar isso para vocês, porque eu tenho que verificar aqui certinho isso. Mas eu acho que, inclusive, o Vanderlei é um dos cotistas, não é? Ele está aqui com a gente ainda? Enfim, e aí o maquinário, né? Em relação ao Creio que o próprio maquinário. Silva, não sei se o pessoal da Padrite também, mas explica um pouquinho como é que funciona essa história do cotista, como é que funciona isso? Quer dizer, já diferencia a Inatu como de outras empresas, né, que tem um dono, um proprietário. Aqui a gente tem também os próprios comunitários, donos de um pedacinho da empresa. Como é que funciona isso, Jaime? É, eu acho que eu vou dar uns passos atrás para explicar como que a gente chega até esse ponto. A Enatu, ela surgiu bem no início mesmo como uma estratégia para valorização dos produtos florestais. Então, como é que essas comunidades elas conseguem um pagamento mais justo pelos produtos que elas já fazem, ou então como é que a gente explora uma cadeia aqui e vê um mercado que valorize esses produtos. Então, ela surge como essa marca coletiva, porque a gente ter vários nomes, várias associações juntas dentro de um comércio, de uma prateleira, ficaria muito pulverizado. Como é que a gente faz uma estratégia para juntar todas elas e conseguir facilitar essa venda? E aí surgiu a Inatu como uma marca coletiva. E aí, daí veio outros problemas, assim. Beleza, a gente quer estar na prateleira, mas aí para estar lá na prateleira, cada associação tem um CNPJ, para emitir uma nota de um produto, cada produto tem uma nota diferente. Então, tinha uma questão burocrática também muito grande. Então, beleza, como é que a gente facilita isso? Vamos criar então uma empresa coletiva que aí com um CNPJ único a gente consegue concentrar um pouco mais as decisões, consegue facilitar essa entrada também, algumas tomadas de decisão também. Beleza. Criou-se a empresa, mas ela não é uma empresa que tem esse objetivo, que é ter um dono e aí o objetivo dele ali é lucro, 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 lucro. Não. A empresa ela é formada por essas cinco associações, ela é formada por uma empresa familiar em que sempre são consultados, ou então busca-se sempre a consulta desses representantes de cada associação para as tomadas de decisão como empresa, como um todo. Então, tem essa característica, né, de ser uma empresa das associações, uma empresa das comunidades, que fazem parte da Inatua Amazônia. E aí, é meio que isso, assim. E isso também permeia, enfim, né, os nossos objetivos, as nossas estratégias, como é o funcionamento da Enatu mesmo no dia a dia.
Boa, Jaime. Então, a movelaria da Padrit está indo no tempo certo, né? Que ela está sendo montada, vai se azeitar ainda, vai funcionar ainda. É o tempo também que essa parte de objetos de madeira vai se fortalecendo dentro da Inatu e a intenção, sim, é que sejam os produtos comercializados lá, tanto que está dentro dessa estratégia, né, das movelarias incentivadas pelo IDESAN. Tá bom, Silvério? Assim, Vanderlei, tá aí? Oi, a, mi, diga. a minha preocupação, assim, com a associação, porque a Padrit, a associação, ela é sem fim lucrativo, né? E aí, e hoje a gente está mexendo com muita coisa, né? Pirarucu, madeira, com tudo isso aí. Aí eu penso assim, em outro CNPJ para movimentar esses trabalhos, né? Por isso que eu falei a Natu, né? Porque eu me preocupo com a associação, né? Porque ela é só política, né? Ela é sem fim lucrativo, a Padrit, né? Nossa associação. E aí, hoje a gente já está vendendo diversos produtos já por ela, né? E aí pode gerar uma multa para a associação. Essa é a minha preocupação, que deu fazer a pergunta que se podia a Natu fazer esse trabalho quando estiver funcionando a serraria. Essa é uma situação também recorrente, não só na Amazônia, no Brasil todo, com as associações que acabam fazendo comercialização e elas não são feitas para isso, né? Associações são para fortalecimento da comunidade, do território, dos direitos, né? Acesso a políticas públicas, mas as associações acabam indo para a parte comercial também. Então, a Inatu faz parte desse processo, assim como as associações que fazem essa comercialização direta, que têm contratos comerciais, que emitem nota fiscal, vão ter que pensar na estruturação em formato de cooperativas. Então, essa relação comercial também é interessante. Não sei se o Jaime pode fazer um comentário aí sobre isso. É, opa, pode, por favor. Quem é o Motorola aqui? Oi, é a Sandra. Não está Oi, aparecendo meu Sandra. nome? Tudo bem, Tá Jair? aparecendo, agora tá tudo bem, e você? Tudo bom. Bom Gente, dia, só dona acrescentar Sandra. um pouquinho aí. Oi, Flávio. Bom dia, pessoal. Os demais aí, Silvério. É um prazer estar participando aqui da reunião. É uma reunião muito importante para nós sabermos como que está os trabalhos das associações, né? A parte de comercialização. E eu quero deixar aqui os parabéns para o pessoal do Atumã, né? A dona Elisângela e os demais. Realmente as peças são maravilhosas, eu já acompanhei. E agora as biojoias, né? Em relação Silvério, a Inatu, ela pegou de cada associação um ou dois produtos, né? E a Padrite, salvo engano, é a madeira e parece-me que é a copaíba, não é isso mais ou menos? Com o trabalho da movelaria, que eu tenho certeza que os móveis e as peças vão ser maravilhosas, porque a Padrite, no Ituxi, tem umas madeiras muito lindas, né? E essa parte de comercialização, a associação ela tem um teto, ela tem um teto de comercializar. Tanto é que a maioria tem que criar uma cooperativa. E é isso que as partes também estão tentando fazer, justamente para isso, porque a gente não pode ultrapassar um teto de compras, né? Porque aí vem realmente um questionamento do governo federal, né? Se é sem fins lucrativos, como que está tendo um movimento grande de dinheiro, né? Vamos dizer assim. É uma preocupação também das partes em relação a isso, tanto agora da Patrícia, né? Como o Flávio falou, e das partes também para essa movimentação de dinheiro. Tanto é que o Flávio, eu acho que ele já está não sei se é com a Marise, trabalhando algumas documentações das partes, né? A gente já está pensando também em criar uma cooperativa, tá, Silvério? Então, eu acho que também a Patrícia tem que começar a pensar nisso aí também, tá, gente? Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. É E isso mesmo, assim, sabe? agradecer também, né, o apoio do pessoal da Inatu, do IDESAN,
para o Jaime, principalmente, que trabalha com comercialização, porque o valor da compra que a Inatu faz, das vendas, é um valor diferenciado de outras empresas que nós trabalhamos, tá, gente? Então, parabéns aí e obrigada pelo apoio que vocês dão ao povo da floresta. Assim, Sandra, eu queria, porque nós quer trabalhar, porque nós temos a cooperativa, né? A Copag, né? Agora nós temos só que legalizar ela. Ela nunca foi trabalhada. Então, isso é que eu Sim, estou pensando de nós, ver como é que tá, porque ela nunca trabalhou, foi criada, mas nunca movimentou nada. E aí eu queria tem que fazer reativar, né, Silvério? isso, ativar ela, né? Eu acho que é o É, melhor. isso é na contabilidade. Tu aproveita quando estiver em Lavra, vai na contabilidade, vê como é que está a situação dela. E aí você já tem uma garantia de uma empresa, né, cooperativa com CNPJ, que pode fazer a comercialização. Uhum, isso. O Atumã na mesma pegada também. É importante essa conversa, principalmente para as associações que têm plantas industriais, que estão trabalhando o beneficiamento, industrializando produtos. Aí é inevitável que vai, em algum momento, a associação gerindo uma indústria, emitindo nota, vendendo produtos, vai ter problema com a Receita Federal. Então, o Atuman também tem que estar pensando nessas estratégias. Como é que tu tá vendo isso, Vanderlei? Então, bom dia, pessoal. É uma preocupação em todas as associações, né? Entre as 5 associações, onde está fazendo esse movimento de vendas. E isso é uma preocupação para a gente, né? Se organizar, formar cooperativa, que essa é uma preocupação nos nossos produtos de comércio, né? Isso a gente está buscando a parceria com o IDESAN, que dá esse suporte para a gente, para as associações e Natu, para a gente resolver essa questão, né? Para a gente lá na frente não se prejudicar com a Receita Federal, né? Cada vez mais as associações estão se fortalecendo em produção, as cadeias aumentando a produção. Isso é uma coisa preocupante para a gente, né? Boa. E, inclusive, para ter uma situação legal em relação a funcionários das fábricas, né? Pessoas que trabalham nas fábricas, gestores, como tu é um gestor, né? Além de ser cooperado ou associado, no caso, é gestor também, então é um funcionário também da fábrica. E o modelo cooperativo é feito para isso, né? Para que essas pessoas que trabalham, seja o cooperado, seja o prestador de serviço, possa ser contratado, possa receber seu prolabore, né, sem nenhum problema na justiça. E a associação já é mais difícil, então a gente fica sempre tentando mediar, tentando dar um jeito numa situação que o CNPJ não é compatível. Né? Então, isso é uma discussão importante para quem está mexendo com indústria. A Padrit agora vai estar gerindo uma indústria, né? Então, já tem a cooperativa, vamos trazer de volta. As PACs vai ter também o apoio do IDESAN nesse sentido, pelo projeto Conexão Amazônia. Então é importante isso. E as cooperativas ligadas na Inatu, que também é um modelo coletivo, né, Jaime? Como é que se conecta isso, né, nesse movimento? É, a, a Inatu, ela realmente tem esse caráter, né, assim, de estar ali para as comunidades, de estar em função delas. Então, isso é muito interessante mesmo como uma estratégia, né? E aí ela acaba que se caracteriza também com uma tecnologia social. É um movimento bem inovador, assim, para a área, e é algo que em alguns momentos se torna muito desafiador também, porque quando a gente trabalha com essas questões que são modelos que estão sendo criados, às vezes a gente não tem muitas referências de como seguir, de como prosseguir com essas atividades. Então, isso acaba que entra também como um desafio, né? Assim,
E em muitos processos a gente está ali desbravando algumas coisas que não se tem referência. Então, tem também essa questão assim muito presente no dia a dia, né? Desafios enormes, por isso estamos aqui reunidos, por isso a importância da gente estar buscando conhecimento, informação, assessoria técnica. É importante também dentro das associações, transparência nas informações, né? É importante ter esse tipo de apoio, de assessoria. A gente está com a presença aqui no nosso diálogo Progestão de um dos assessores da Associação A Saga lá de Apuí, o Railton Pereira, faz um belo trabalho lá, já foi nosso do IDESAN também, continuamos junto na parceria e continua como assessor técnico lá da Saga no trabalho com o óleo de Copaíba, o óleo resina de Copaíba, tem contratos comerciais, entrega de produtos, né? E o Railton está comentando aqui a burocracia, a dificuldade de lidar também com os contadores, que às vezes não estão preparados, os próprios comunitários também muitas vezes não estão preparados para o cooperativismo, né? A referência ainda é o barracão da seringa, né? Onde a gente entrega seu produto, mas não se sente dono, né? Então tem uma série de desafios da assessoria técnica, Railton. Dá uma palavra aí para nós. Bem-vindo sempre, marcando Bom presença dia, mais uma vez. querido. Obrigado, querido amigo. Estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Não, doutor, a questão do cooperativismo é um problema que a gente enfrenta, principalmente no interior do Amazonas. Só um pequeno relato, quando a gente iniciou a comercialização do óleo de copaíba em Apuí, com o primeiro contador, até o próprio fluxo de caixa, as questões de nota fiscais, eles tinham um problema de interpretação para isso. Inclusive, quando a gente mudou de contador, a gente teve que fazer uma série de guias retroativas, porque durante todo o período ele não fez isso. Então, o problema não está só na interpretação do ribeirinho, mas também do próprio contador. É uma deficiência que a gente tem não só para ele criar a cooperativa, mas como fazer a gestão da cooperativa e dar ferramentas para que a pessoa que vai administrar, ou então vai estar à frente daquilo, alimentar todos os dados que a cooperativa precisa. Até mesmo a própria associação já ainda se tem uma certa dificuldade em interpretações até de recolhimento de imposto. E fora a dificuldade que a gente tem, que é enorme, uma comercialização fora do estado, né? A comercialização fora do estado é um sócio que a associação paga sem trabalhar. Então, é um recurso que sai muitas vezes do próprio recurso que seria destinado para a comercialização, que não consegue ser revertido nisso, e sim para pagar imposto. A gente enfrenta isso desde o início. É só isso, doutor. Vocês também estão entrando no processo de certificação orgânica, né, Railton, lá com a Saga. Isso, Dá uma exatamente. palhinha para nós a importância disso, como é que se dá A isso gente. do ponto de vista da gestão ali da associação, o que pontos que ela deve estar atenta? Agora recente a gente conseguiu o selo da EcoCert, né, para comercialização de castanha e óleo de copaíba. Não é a nossa maior dificuldade, porque isso a gente já acompanhava, que é a rastreabilidade, né? Só que agora é 3 vezes mais, né? A preocupação com relação à rastreabilidade, a gestão de todo o processo de comercialização, desde os primeiros do romaneio, da emissão. Aí eles solicitaram, junto com a contadora, que cada comercialização fosse gerada uma nota fiscal que fosse vinculado ao romaneio de entrada. Então, a gente tem agora uma tabela de gestão, né, que ela é completamente vinculada. Então, para cada lote que entra, a gente tem que ter o número da nota fiscal, o romaneio. E isso é importante porque melhorou o preço da Copaíba, né? E assim, automaticamente após a gente divulgar que a associação tem agora o selo de certificação, a gente teve uma demanda gigantesca. Como, por exemplo, no ano passado a gente comercializou 3 toneladas de copaíba, vamos dizer assim. Depois da divulgação, a gente já recebeu pedido de 5 toneladas para uma empresa só.
né? Então, a visão que tem da associação com a certificação é maior. Entretanto, o a rastreabilidade precisa ser cada vez mais precisa para garantir a qualidade, né, do produto. E fora os outros requisitos com relação à estrutura, à gestão interna, a própria recepção do lote em nível de higienização. Então, tem uma série de procedimentos que a gente está fazendo. Inclusive, a gente vai ter uma auditoria agora mês que vem no território para validar alguns certificados também. E incluir também alguns outros coletores de semente lá na certificação. Vocês estão convidados para participar. Obrigado pelo convite. Depois vamos prosear mais aí um pouquinho sobre isso também. Obrigado, Railton. Importantíssimo trabalho de assessoria aí que tu está fazendo e um grande parceiro. Jaime, ou mais perguntas aí para o Jaime? Tem uma questão aqui, Jaime. Você falou bastante dos produtos assim, visando um mercado diferenciado, né? Um mercado de produtos classe A com valor agregado alto, né? Aí duas perguntas. Qual a importância da Inatur, das cooperativas, desse sistema integrado, coletivo que está sendo montado, para uma justa repartição de benefícios para quem está lá na ponta, o produtor produzindo, né? O coletor, o produtor, o manejador que está lá na ponta. E a outra pergunta é o seguinte: é, como é que a gente faz também para que esses produtos mais sustentáveis da floresta cheguem também para um público com menor poder aquisitivo, para um público da periferia da cidade, ou, por exemplo, pensar em compras públicas, né? A gente pensa em uma universidade ou uma rede de escolas que possa fazer uma grande encomenda de madeira, de carteiras, né, para os estudantes, cadeiras, carteira, mesas, que podem ser de madeira sustentável, né, e isso chegar para a população em geral e não só para um nicho de um público de alta renda. Como é que a Inatu está vendo isso também? Se puder fazer esses dois comentários, obrigado. Ótimos questionamentos. Em relação à importância, para quem está na ponta, né? Como a dona Elisângela sempre fala, né? Ela questiona até esse ponto, diz: Ah, eu não estou na ponta, eu sou o meio. Para quem está na ponta, ou como a dona Elisângela gosta de falar, para quem está no meio de todo esse processo, é muito, muito importante assim que essas atividades sejam feitas, porque apresenta uma alternativa econômica para essa pessoa que esteja alinhada com formas sustentáveis de se viver. E aí, sustentáveis, a gente pensa muito nisso mesmo, né? Do tipo, eu estou aqui vivendo em respeito ao meu redor, à valorização do que eu vejo ao meu redor, da floresta, dos rios, das pessoas, porque quando a gente sempre fala floresta. Enfim, né, meio ambiente, na real a gente está falando das pessoas que estão envolvidas em todo esse processo, né? Então é super importante o engajamento dessas pessoas, é muito importante que essas atividades sejam feitas, é uma atividade conjunta, né? Essas atividades sejam feitas para a valorização dessas pessoas e a compreensão de que do significado e do real impacto disso. É, é óbvio que a gente sempre quer atender o máximo de pessoas possível, nem sempre essas atividades a gente tem braço para isso, né? Mas a gente sempre faz o máximo para que, enfim, todas as pessoas envolvidas tenham ciência dessa importância e e valorizem também, né? Essa atividade. E aí, sobre como é que a gente faz para que esses produtos sejam mais acessíveis ou estejam mais ao alcance de mais pessoas, né? Essa é a grande questão, assim, porque quando a gente considera que essas atividades, elas
têm um custo para serem feitas, é, a gente sempre busca, elas acabam tendo um valor maior. E aí, isso, falando de uma questão mercadológica mesmo, a gente vê como é que a gente consegue inserir no mercado, quem é que está disposto a pagar esses valores, porque, enfim, dentro de todas as desigualdades sociais que a gente enfrenta, isso é realmente uma questão a ser vista. E aí a gente busca algumas alternativas para que isso seja contornado, né? Muitas dessas questões anteriormente estavam ligadas à falta de energia em determinados locais, o que acabava que aumentava o valor do produto. E aí, qual é a alternativa? Ah, vamos investir em energia solar. O deslocamento também aumenta o valor desse produto. Então, buscar essas alternativas para que o preço final seja diminuído mesmo. E aí, quanto a essas compras públicas, é algo super possível de ser feito. É algo que, enfim, já houve conversas a respeito disso, mas parte muito do interesse do poder público mesmo de estar disposto a comprar esses produtos, a adquirir esses produtos. E aí vai do nosso. É isso, né? Eles precisam ter esse interesse, mas também tem que ter a compreensão, e aí isso também não só para o poder público, mas também para o mercado em geral, como é que a gente adapta as nossas atividades ao tempo do mercado, porque são coisas diferentes, assim. A gente entende, a gente sabe que o nosso tempo ele é um pouco maior para atender esses cronogramas, o que é exigido, mas o mercado quer tudo para ontem, então é mais uma provocação mesmo, assim, né? De a gente estar aí desvendando esses pontos para poder chegar na melhor solução possível. Importante também nessa discussão, né, que realmente, ah, pelas características dos territórios, o isolamento, a dificuldade de coleta dos produtos da floresta, extrativismo, o custo acaba sendo mais alto, né, e quem é que paga essa conta, né? Então, o consumidor também está disposto a pagar um pouco dessa conta, é importante, por isso a educação do consumidor também é importante, né? Para que a gente possa avançar nessa pauta. E a gente tem também agregado a isso o pagamento por serviços ambientais, né? Então, essa é uma discussão que precisa avançar, está em tramitação ainda, muitos conflitos, discussões, debates, e um dos pontos de debate é exatamente esse, né? Quem é que paga essa conta, né? E o serviço ambiental poderia vir exatamente nesse sentido de cobrir esse custo mais elevado do produto agroecológico, do produto da floresta, do produto extrativista, o produto que tem história, que traz consigo identidade, traz história, traz proteção do território, traz serviços ambientais, água, né? Biodiversidade, solo, recursos que a humanidade, o planeta, as cidades, as pessoas usam para viver, né? E esse recurso poderia vir aí remunerando inclusive o produto. Então, essa é uma discussão interessante que a gente precisa avançar. E na questão das compras públicas, a gente tem, né, um exemplo dos produtos da sociobiodiversidade entrando nos programas de compras públicas de alimentos, nomeadamente o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PENAI, o Programa de Alimentação Escolar. Então, a gente está vendo nessas associações que a gente trabalha, que estão participando, algumas experiências interessantes. Por exemplo, a própria Padrit acessou o PAA, então o povo todo do Rio Ituxi estava recebendo pirarucu de manejo, né, vindo da Padrit, né? Então a castanha pode entrar aí também, o açaí, e também os produtos agrícolas. Então é também uma estratégia interessante, e a gente tem aqui
os AMEs do IDESAN, que já militou e batalhou na ponta aí para fazer rodar esses programas AMEs. Você podia dar uma contribuição para nós da importância aí dos programas de compras públicas de alimentos para fomentar a produção agroecológica, extrativista e de manejo da sociobio aí das comunidades. Fala um pouquinho para nós, compartilha a tua experiência. Oi, gente, bom dia. Nesses últimos anos eu tive um pouco atuando no Careiro e em Maués. Então, vai muito em cima do que a gente tem na produção e como que as secretarias estão articuladas, né? No caso, eu atuei bastante no PENAI, que é de alimentação escolar, e a gente acaba entendendo todo um contexto territorial que vai sempre mudando de um para outro. Inclusive questões de sazonalidade, questões de valores, questões de quantidade, né? Tudo isso vai alterando de região para região. Mas é importantíssimo entender sobre toda a produção e quando essa produção também ela está sendo plantada, está sendo colhida, né? Quem são os atores principais que estão envolvidos nessa produção e como que a comunidade também pode contribuir, né, nessas políticas públicas, né? Além de simplesmente levar sim, só espécie, né, se juntar com outras comunidades, com outros agricultores familiares, ou coletores, ou pescadores, ou extrativistas no geral, para se chegar numa diversidade alimentar, né? E através disso, os processos acabam complicando, quando a gente chega nesse trâmite, né, de pagamentos e no que eu vou disponibilizar. Então, a principal atuação é justamente disso, de entender quais os documentos possíveis e necessários que a gente tem que acessar para chegar, né, ao processo de comercialização desse produto, que no caso é alimentício. E pelo fato de ser um produto alimentício dentro também das unidades de ensino, né, e existe a diferença de ser na capital, na cidade e também no interior. Existem diferentes legislações que acabam, dando o direito ou o acesso de ter alimentos in naturas ou minimamente processados, coisas que na cidade não tem tanto, pelo fato da vigilância sanitária atuar um pouco mais pesada e essa distância também, né, de locomoção do alimento que sai do campo e vai para a cidade ainda está em condições factíveis, ou saudáveis para serem consumidos. Então, é sempre muito um trabalho de articulação que a gente tem que entender, né? E principalmente os fatores através dos editais. Então, a gente articula com a secretaria, articula com a nutricionista, articula com os programas de aquisição de alimento. Opa, Mayara, bom dia, bem-vindo. Então, dentro desse processo, existem os programas, né, os programas, não, os planejamentos de venda, onde a gente vai acessar todo esse movimento que eu falei anteriormente, né? Ou seja, é preciso entender minha produção, é preciso entender o meu quantitativo, é preciso entender quem são os principais fatores, mas estimar também, né, quanto que de produção vai ter nesse ano. Então, eu entendendo todo o processo da cadeia produtiva, aí eu entro para os acordos comerciais com aquele governo local, né, no caso municipal, para conseguir acessar esses alimentos, né, nas escolas dos filhos, dos sobrinhos que a gente faz parte. É um pouco isso, né? A articulação para alimentação um processo de regionalização da merenda escolar, onde a gente acaba trabalhando. A gente entende que é necessário que 30% no mínimo seja proveniente da agricultura familiar.
mas por que não também aumentar esse quantitativo, né, e trazendo mais produtos regionais in natura e menos ultraprocessados, enlatados, como chega, por exemplo, nas escolas do interior, né? Eu tenho um exemplo claro que a gente estava esses tempos agora, no Seringal Floresta, no Ituxi, na Resex Ituxi, e lá na escola estava aparecendo uma mercearia, assim, né, de produtos de supermercado, né, dentro dentro da prateleira e poucos produtos locais. Então, isso também a gente vai se dando conta e vai movimentando para trazer uma alimentação mais saudável para nossa base. Então, um pouquinho disso, assim. Então, a importância da gente diversificar as estratégias de comercialização também. Assim como as populações tradicionais, extrativistas, indígenas, agricultores familiares vivem e sobrevivem de uma diversidade de produção, a especialização, nesse caso, em um produto só, ela é um risco muito grande. Então, como vive dessa diversidade de produção, é importante também ter uma diversidade de estratégias de comercialização, olhando mercados privados, olhando mercados coletivos, circuitos curtos, olhando programas públicos também, né? Então são diferentes caminhos, né? E a gente compreender melhor o mercado e a comercialização um grande desafio, né, Jaime? Eu queria que você fizesse uma fala final, a gente já vai encaminhando para o final pro nosso encontro, né? É, como é que a gente faz, então, né, para essa bioeconomia, né, a economia que vem dos produtos da floresta, da agricultura, das populações que vivem no campo, na floresta, como é que a gente faz para ter essa bioeconomia mais justa, inclusiva e para todos? Sei que é uma pergunta bem ampla, mas que mensagem você podia dar, né, para nossas as comunidades que estão participando, né? De estarem cada vez mais se engajando nessa bioeconomia, né, que proteja o território, né, que gere benefício para todos de forma justa, bem remunerada, com serviços ambientais, com consciência do consumidor também. São muitos desafios, né? Como é que a gente faz para avançar nessa bioeconomia que queremos? É, eu tenho a minha crença nessa questão é muito sobre, gente, esse é o nosso caminho, sabe? Não tem como a gente seguir de outra forma daqui a alguns anos. Então, esse é um trabalho que eu sei que a maioria de vocês faz há muito tempo e se dedica a essas atividades. E hoje em dia, mais do que nunca, cada vez que passa o tempo, se prova como a alternativa é possível e de avançar nas atividades econômicas que a gente se propõe, assim. Então, é muito importante que as atividades relacionadas à bioeconomia sejam valorizadas e sejam exploradas cada vez mais, assim. Então, eu acredito muito que esse é o caminho e que o quão mais a gente engaja as pessoas seja interessante. E mais pessoas, eu digo muito pensando também em juventude, pensando em qual a longevidade dessas atividades, né? A gente faz um trabalho, como eu comentei mais cedo, que a gente está inserido nesse ambiente e acaba que muitas coisas elas são passadas despercebidas. Então, quando a gente tem essa noção de que o que a gente faz aqui é único e o que a importância que isso tem ao nosso redor, e aí a valorização dos nossos costumes, a valorização do que a gente tem ao nosso redor mesmo. Fortalecer isso é muito, muito importante, porque quando a gente observa apenas o que vem de fora e a gente acaba dando valor somente para o que vem de fora, o que a gente faz aqui, que tem toda essa riqueza, acaba se perdendo. Então, valorizar o que a gente tem ao nosso redor é muito, muito importante mesmo. Da nossa cultura, da nossa alimentação, do que a gente utiliza ao
é, enfim, né? Enfim, esse orgulho sobre. E aí eu sei que aqui fica muito num âmbito, parece sonho, né? Parece algo muito abstrato, algo que a gente não consegue ver necessariamente, mas ter essa autoestima, ter esse orgulho sobre o que a gente faz reverbera muito, ele acaba que conversa com todas as nossas outras atividades. E aí vai para as atividades econômicas, para como é que a gente faz o nosso trabalho, como é que a gente valoriza o trabalho dos nossos colegas que estão ao nosso redor. Então, eu acho que é muito um efeito cascata, assim, né? O que com certeza vai impactar na bioeconomia, vai impactar nessas atividades e até mesmo em talvez atividades que a gente não tenha nem noção, assim, né? Que é criar algo novo, e aí apurar mesmo essa nossa visão, essa nossa valorização sobre as atividades que são desempenhadas e tá bem atento para as oportunidades que isso pode gerar, assim, para a comunidade, para as pessoas ao nosso redor. Boa, Jaime. Nós, como IDESAN, a gente acredita na bioeconomia, mas a gente tem que estar atento e nas oficinas e nos cursos que a gente tem caminhado pelas comunidades, pelas associações e cooperativas que a gente trabalha. A gente tem sempre colocado que é importante a gente avançar na bioeconomia, mas olhando para 5 aspectos fundamentais que eu vou relembrar aqui agora para o pessoal. O primeiro é uma bioeconomia que ajude, que contribua a proteger e defender os territórios das populações tradicionais, extrativistas, indígenas e agricultores familiares. O segundo aspecto interessante é que seja interessante não, fundamental, que estruturante, vamos dizer assim, é que seja uma bioeconomia que valorize o conhecimento tradicional e os modos de vida dessas populações, né? E toda a sua trajetória de conhecimento na lida com os recursos naturais durante gerações, e esse conhecimento é passado de geração em geração. E para isso é importante o terceiro aspecto que está previsto em legislação, que é a consulta livre, prévia e informada. E aí um ponto de atenção importante que a PL, o projeto de lei da devastação, está propondo a retirada desse direito das populações de serem consultadas sobre qualquer projeto ou infraestrutura que venha a afetar seus territórios e seus modos de vida. Então, isso é muito importante. E, por fim, a gente ter participação e controle social, e é importante a importância das organizações sociais, organizações comunitárias, movimentos sociais, movimentos sindicais fortes, para que a gente possa estar influenciando e participando e fazendo controle social das políticas públicas. E, por fim, transparência, ou seja, ser transparente, não tem nada escondido, a gente ter acesso à informação clara, de forma objetiva, numa linguagem que as pessoas possam entender. Então, que a bioeconomia seja bem-vinda nos nossos territórios, mas sempre olhando com carinho e cuidado para esses 5 aspectos, para que a gente tenha, de fato, participação, né, controle social e repartição justa de benefícios para todos, que é o objetivo do nosso trabalho como instituição, né, e da parceria que a gente tem com as organizações que estão aqui participando. Mais perguntas para o nosso Jaime, senão a gente vai terminando por aqui. Companheiros, companheiras, a Elane do Atumã não falou ainda. Quer dar uma O Cipa palavrinha? tá aí também, ó. Esse IDESAN aqui é o Cipa que tá lá na Cipa, saga. cadê o Cipa? Cipa, Francian, mais um comentário, uma pergunta para o Jaime? Bem-vindos. A Maiara também se chegou. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, Jaime. Bom dia, Zames. É Flávio. o Cipa, Rosivaldo, grande Bom dia. Rosivaldo Góes, É nóis. diretor-presidente da Saga lá de Apuí.
um dos linhas de frente do trabalho com óleos, né, com óleo de copaíba. Também acionista da Inatu, né, Rosivaldo? Bom dia. Positivo. Manda, a palavra está Aqui os contigo. sócios todos são cotistas, né? Que a maioria dos sócios é cotista da Inatur. Bacana. Mande uma pergunta aí, um comentário aí sobre a comercialização dos produtos, como é que está acontecendo aí na comunidade. Aproveite a presença aqui do Jaime. Então, a nossa foi que nem o Reito já falou, né? A nossa maior dificuldade era esse aspecto que o Reito falou aí, mas a gente tá correndo atrás aqui, pra ver se dá uma melhorada. Boa, tamo junto, Rosivaldo. Cadê a Elane e Maiara? Maiara tá com o microfone desligado. Tá. Bom dia, Bom Flávio. dia. E aí? Dá um bom dia, Purinã, aí pra nós. Vai, cai. Waikai, Manacuri. Vai, caranga. Vai, caramba. E aí, Maiara Zane? é jovem Oi. artesã da Associação Amiata, e estão começando agora também a comercializar os produtos, né? Os artesanatos. Como é que está sendo esse desafio, hein, Maiara? Tá indo bem aqui, ó. Tá começando agora, né? Fazer artesanato. Estamos indo bem aqui. Quem sabe os Obrigado pela artesanatos presença. futuramente também não possam acessar a Inatur, né? Ou a Inatur acessar os Aí, artesanatos com as Zane. meninas. Aí, Zane. Eu creio que hoje a gente está presente com todas. Temos a Amiata, temos também a Saga, temos as Pax, temos a Padrite, temos a Cretsu. Estamos em peso. Pois eu creio que é um pouquinho sobre isso, né? A gente também tinha participação do Carlos no Diálogo para a Gestão, mas infelizmente ele teve um probleminha de saúde, que ele traria também seria um pouco mais sobre outros acordos comerciais, e eu creio que dentro do processo de comercialização é importante que também cada instituição, cada órgão que trabalhe com o seu processo, né, de venda de produtos, principalmente se for na Amazônia, que crie também, que olhe para como que você quer fazer os seus trâmites, as suas vendas, né? Olhar para o produto com carinho, olhar para as novidades que estão também ao redor, conhecer os nossos concorrentes, né? Saber quais são as nossas fortalezas, estudar o nosso mercado e sempre estar inovando também na nossa forma de produzir, de comercializar, porque tudo isso faz a diferença no final das contas, né? Gostaria de agradecer, Jair, mais uma vez também, pela participação, obrigado pela atenção, pelo tempo, pela fala. Gostaria de agradecer a todo mundo também que está presente, das associações. Foi um prazer, né, ter um ano aí trabalhado, com vocês, gente. Muito obrigado. Beijinho. A gente encerra aqui o primeiro ciclo do Diálogo Pró-Gestão. Aí foram 4 encontros, cada um abordando uma das áreas de gestão das associações e cooperativas. Então, a gente teve o primeiro diálogo pró-gestão falando de gestão organizacional. A gente teve a participação da Isabela e do João, da IR Consultoria, e também do Leonardo Lopes, da Conexus. No segundo encontro, a gente falou de gestão da produção florestal com o professor Felipe Tintim, lá do IFAM, e também com a Marisa Taniguchi, da Inatu. No terceiro encontro, a gente falou de gestão financeira de associações com a Luciana Marcolino, da Conexus, e com o pesquisador Oscar Sarcinelli, da Unicamp, lá de Campinas.
E fechamos aqui com chave de ouro com o nosso colega Jaime, do IDESAN, da Inatua Amazônia. Infelizmente, a gente não teve a presença do Carlos, mas ele está sempre com a gente. Torçam por ele aí para ele se recuperar no problema de saúde que ele teve. E esperamos a continuidade aí do segundo ciclo do Diálogo Progestão, com apoio da CNP Seguradora, do projeto Conexão Amazônia. Foi renovado o projeto e a gente vai entrar no próximo ano, aí, de junho a junho, né? No próximo ciclo do Diálogo Progestão, e a gente se vê lá. Agradecimento especial a todos e um grande beijo a todo mundo que está aí nas comunidades participando com a gente. Em breve a gente se vê pessoalmente. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Encerramos aqui o quarto Diálogo Progestão. Obrigado, pessoal. Vocês Um querem tchauzinho aí ligar a para todo mundo, câmera? tchauzinho abrindo a Pode fazer um câmera aí. print? Tchau. Tchau, gente. Bem, Tchau, senhor aí. pessoal. Bom trabalho a todos. Obrigado, obrigado. Obrigada a todos também. Participei o último, eu. Tchau. É bem, ó.